Continuemos. Quero falar algumas semelhanças entre Yeshua, Jesus e José, Yosef. Creio eu que a história e a figura de José, ela é uma pré-figura da missão, da vida, do ministério do Mashiach. Portanto, ele é um protótipo, ele é um arquétipo. José é um arquétipo do Mashiach. E cumpriu-se em Yeshua, Jesus, todas as etapas similares ao que José viveu. E creio que é por isso que a Paraxá diz: estas são as gerações de Jacó, José, e já resume nele. Então, e no comportamento, ou seja, o alvo e propósito de Hashem, de Deus, ao trazer Jacó, Israel, é conceber o Messias. Essa é a verdadeira geração de que sai de Israel. Esse é o resumo, é o Mashiach, é o ungido. E José, então, é essa pré-figura. Vamos ver algumas características. José era o filho amado do pai. Essas frases também estão na Brit Milá, na Brit Hadashah, acerca de Jesus e Yeshua ser o filho amado. Este é o meu filho em quem me comprazo. Falou nas águas do Jordão, quando ele foi batizado, quando fez a sua mikve sacerdotal por João Batista, que era filho do sumo sacerdote Zacarias. Portanto, de linhagem, ele recebeu a mikve diretamente do descendente do sumo sacerdote real e legítimo, não o que estava lá em Roma, no Sinédrio, colocado por Roma, Anás e Caifás. Muito bem, filho amado do Pai. Ele recebe uma túnica, uma cobertura especial, que o destaca dos demais. Quando Yeshua foi para a cruz, diz a Escritura que tiraram-lhe a sua túnica, porque ela tinha valor, e foi sorteada a sua roupa. José é separado dos irmãos por ciúme, por raiva gratuita, ódio gratuito e ciúmes. Este foi também a razão de a classe sacerdotal ter rejeitado Yeshua. Foi ciúmes do seu ministério, ciúmes da sua posição. José não estava em pecado. Ele foi tentado e nada pecou. Sobre a questão da mulher de Faraó, da mulher de Potifar. Assim também, a palavra diz que Yeshua foi tentado e pelo Satanás 3 vezes, e ele não cedeu a nenhuma tentação. José foi dado por morto. Jacó fez um luto verdadeiro. Foi dado por morto. Assim como também Isaac, no coração de Abraão, foi dado por morto. 3 dias depois, Abraão retoma. Assim também, na vida de José, ele é dado por morto. Ele é separado do seu pai como se estivesse morto. E não estava. Já tinha ressuscitado. Assim também o José e Jesus. José foi lançado num poço. Seus irmãos o lançaram num poço sem água. Um poço seco. E ali ele passa um período e depois é retirado pelos seus irmãos e vendido. Assim também, na passagem da noite, Yeshua é pego na noite de Páscoa no monte de Getsêmani, no Monte das Oliveiras, no jardim de Getsêmani, e no dia seguinte é julgado. E naquela noite ele passa numa prisão, num poço, que está descrito no Salmo 88, e esse poço existe lá na cidade de Jerusalém, na casa onde se supõe que era a casa do sumo sacerdote, num lugar hoje chamado Galicanto, de posse de uma igreja ortodoxa grega ou russa, se não me engano. Então, também os dois passaram pelo poço.
os dois tiveram essa experiência. Jesus e José, ambos foram vendidos por moedas, trocados por preço de traição. Um por Judas e outro por Yehudá, que também é a mesma palavra. Então, quem propôs a troca foi Yehudá. Quem fez a troca foi Judas. Um foi por 20 moedas e o outro, 1000 anos depois, por 30 moedas. Eu digo que é a inflação e a correção monetária, mas o valor era o mesmo. O Jesus e José são similares também de que eles são aprisionados. José foi preso no final entre dois condenados. Yeshua é crucificado entre dois condenados, uma à direita, uma à esquerda. Os dois de José tiveram sonhos e um foi liberto, o caso do copeiro, e o outro, o padeiro, que foi morto, condenado. Yeshua esteve entre dois salteadores. E diz a Escritura que um zombava, o outro não tinha temor de Deus e foi condenado. Mas um estava com temor e diz, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem nada fez, Yeshua não pecou, e disse Jesus para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, um salvo e o outro perdido, exatamente como José. José sai da cadeia e se levanta, na próxima paraxá nós vamos ver, para ser a maior autoridade sobre toda a terra e salvar a humanidade da fome daquela época. E você vai ver o relato da ressurreição e Yeshua se levanta para se tornar o Senhor de toda a terra, tendo só que prestar contas ao Pai. Nota então a grande semelhança entre estes dois personagens. José estava prefigurando o Mashiach com o ministério. Por isso ele é o resumo da geração de Jacó. José é uma figura extraordinária no sentido de que ele passa por muitas injustiças. Há muitos exegetas que veem nele muitos erros, que ele levava e trazia notícias ruins dos seus irmãos, praticava Lashon Hará, e para isso alguns exegetas conseguem até inocentar os irmãos, dizendo que eles não estavam errados, que José que interpretou errado, por isso ele foi tão grandemente punido. Eu discordo totalmente, pois José, no meu entender, tipifica a figura do Cordeiro do Mashiach, que foi verdadeiramente injustiçado por causa do seu chamado e por causa da sua escolha. E José não se deu a conhecer aos seus irmãos, a não ser na segunda vez que eles foram vê-lo, que é o que nós vamos ver na paraxá que vem, vamos trabalhar isso. Nesta paraxá nós vemos então ele injustiçado e ele sendo mal interpretado, sendo ciúme dos seus irmãos e abandonado. Eu creio que essa é a figura também da nação de Israel, ao não entender que Jesus, Yeshua, é o Mashiach deles, e o entregam ao Egito. E no Egito ele veste uma roupa de governador do Egito. Egito é símbolo do mundo. Quem entrega são seus próprios irmãos, ao negá-lo como é um sonhador, ele não é nada disso. Então ele se levanta para ser um rei para os gentios, que somos nós, gentios, ou as nações todas. Então Jesus se torna para o Egito o Salvador, mas não para os seus próprios irmãos, até que chegue a segunda vez, que nós vamos ver na próxima paraxá. Então, de fato, esta entrega que os patriarcas fizeram de José, fizeram com que ele se tornasse o Salvador do mundo. Mesma coisa
Yeshua, ao ser entregue, ele vai para o Egito, ele veste a nossa roupa de egípcio, de goim, e se torna o salvador dos goins. E até hoje está fazendo isso. Mas o sonho e projeto dele é voltar-se para os seus próprios irmãos, os de sangue. Voltar para a sua família Israel, o seu povo amado, querido, que jamais será esquecido, jamais será odiado, jamais será condenado por nada. Porque na sua dureza de coração, eles estavam fazendo um plano e um propósito muito maior do que eles podiam imaginar. Ou seja, eles estavam dando ao mundo um Salvador, que em breve voltará e revelar-se-á, conforme está escrito no livro de Zacarias. Chorarão, lamentarão aquele que transpassaram, pranteá-lo-ão amargamente e se voltarão para ele. Nossa esperança gigantesca é essa, que o Mashiach da casa de Israel será reconhecido pelo seu próprio povo, pelos seus irmãos. No discurso de Estevão, que foi morto pelo Paulo, que era Saulo, que era do Sinédrio, logo após a morte de Yeshua e sua ressurreição, os apóstolos começaram a pregar o evangelho, e Estevão foi um. E Estevão, antes de morrer, ele faz um resumo completo da atitude dos patriarcas, e ele salienta alguns pontos do povo de Israel, principalmente aqueles pontos em que eles negaram que Moisés era o libertador, ameaçaram ele volta e ele tem que convencer o povo de que ele é o eleito de Deus, e enfrenta a dureza. Depois ele cita outras situações em que o povo se endurece contra os profetas, e Estevão mostra que em diversas situações da história houve uma resistência, uma dureza para o povo de Israel receber os ungidos de Deus. E no caso de Yeshua era a mesma coisa. Ele está falando, vocês estão endurecendo o coração contra o enviado de Deus. E por causa disso eles gritam, tapam os ouvidos e matam a Estevão. E Estevão diz naquelas frases que José foi a mesma coisa. Por ciúmes também venderam a José, que não se deu a conhecer. Fechou, colocou um véu sobre a nação de Israel. E só deu-se a conhecer a segunda vez. Isso para mim também indica que a segunda vinda do Mashiach será para Israel vê-lo. E Zacarias fala do que acontecerá e quando será esse momento. E diz assim, Zacarias 12:10, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megidom. E a terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, e a família de Levi assim, todas as famílias prantearão aquele a quem traspassaram. E o próprio Isaías fala, quem foi que traspassaram? Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi moído por causa das iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Fala que ele era homem de dores e sabe o que é padecer. Não tinha aparência, não tinha formosura, e verdadeiramente ele levou sobre si os nossos pecados. Nós o reputávamos por ferido de Deus, como se ele tivesse pecado, mas de fato ele estava pagando as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Então, chorarão o que transpassaram. O profeta Zacarias diz isso, e Zacarias viu que ele ia pousar os seus pés no Monte das Oliveiras. Portanto,
Zacarias, Malaquias e Ageu preferiram ser enterrados no Monte das Oliveiras, no Hazeitim, Monte das Oliveiras, porque ele sabia que era o Monte Santo. Eu já fui lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, e entrei na caverna onde estão os 3 túmulos dos 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, cercado por 45 talmidim, que são seus discípulos, que também queriam ser enterrados no Monte Santo, pois sabiam que os pés do Mashiach ia tocar naquele monte. E, de fato, tocou. Yeshua subiu ao céu no Monte das Oliveiras. Ele estava reunido com seus discípulos quando foi preso, como José também foi preso, no Monte das Oliveiras. Dali ele foi posto no poço, ele saiu do Monte das Oliveiras. Ele estava cumprindo. E ali, então, se cumpre no Monte das Oliveiras estas passagens, mas no futuro, Zacarias, que estava lá enterrado no Monte das Oliveiras, sabia que um dia todo Israel ia prantear. O apóstolo Paulo diz que Israel será salvo, que tem um remanescente que vai crer no Mashiach como ele é, Yeshua, e vai ser salvo. Todo Israel do final será salvo. Por quê? Porque está escrito aqui na profecia de Zacarias que vai derramar o Espírito de graça e súplica e eles vão prantear o que eles transpassaram. Eu confio nas Escrituras e sei que elas se cumprirão. Sei que Deus não perde o controle da história e nunca deixará de preferir Israel a qualquer outro povo. Deus amou as nações de tal maneira, como diz João, mas a salvação vem dos judeus. Eles têm a raiz. Nós podemos ser as folhas e os galhos de uma árvore. Estamos balançando sempre por causa do vento e do Ruach HaKodesh, mas as raízes não se mexem. Elas são sólidas e fixadas. São as raízes na palavra, na Torá, que sustentaram essa árvore da qual nós somos enxertados. Mas os mesmos israelitas precisam também um dia entender, e vão entender, porque a palavra não volta vazia. A palavra, os atos proféticos já foram feitos. José já foi feito ato profético e ele vai receber todos os seus irmãos. Nós vamos ver isso semana que vem, mas desde já vamos trabalhando a estrutura teológica da Parashá Vayeshev, mostrando que é uma pré-figura do Mashiach Jesus, já nesses capítulos tão iniciais de Gênesis, porque Deus é aquele que anuncia o fim desde o começo, para que nenhum homem fique na dúvida e diga, isso foi por acaso. Não, não é por acaso. Essa história foi montada por Hashem nos mínimos detalhes, para que quando ela se cumprisse em Yeshua, ninguém pudesse negá-la e nem ficar tentando inventar outra interpretação e nem atribuir a José crimes que ele não cometeu e nem tentar colocar bondade aonde seus irmãos não têm. Por exemplo, quando no capítulo 38, voltando um pouquinho, Judá desce para apartar-se dos seus irmãos. Já falei um pouquinho disso, mas vou repetir aqui. E diz assim: e foi naquele tempo, desceu Judá de seus irmãos e associou-se a um homem adulamita, cujo nome era Hirá. E viu ali Judá, filha de um homem, a tradução que está na Torá, comerciante. Vamos ver o que está na língua original. Desceu aqui em cima. E Vayere Sham Yehudá Bat Ish Knaani. Está escrito: e viu lá Judá, filha de um homem cananeu. Cananeu. Cananeu é habitante da terra de Canaã, os cananitas. Veshmo Shua. E o nome dela era Shua, o qual se chamava Shua. O nome dele, né? Acho que é o filho, a filha de Shua.
Então, veja bem, por que traduziu por cananeu, por comerciante e não por cananeu? Existe uma explicação lógica. O exegeta Ezra explica que a descida foi geográfica da região norte para o sul de Israel, por isso fala que desceu. E o termo comerciante, embora em hebraico seja Canaani, como já dissemos, o Talmud e os exegetas concordam que isso seria impensável para um descendente de Abraão, concluindo então que esse termo designa também um comerciante destacado, que a palavra Canaani, cananeu, ela é do verbo koné, né? Vem de comprar, então comércio, comerciante. Daí optou por traduzir por comerciante destacado. Judá jamais faria um pecado tão grave assim de casar com uma mulher cananeia, ou cananita. Mas por que nós precisamos pensar assim? Pode ser, pode não ser. Ele tinha acabado de simular um assassinato. Ele viu seu pai sofrendo, mas não teve coragem de se arrepender. Pelo menos até aquele momento. E agora, por mais que a gente tente proteger e dizer, não, ele jamais se casaria com a cananita, como Esaú, ou coisa assim, o fato é que 2 filhos dele morrem logo depois. Muito bem. Nós vamos encontrar os méritos de Judá lá na frente, não aqui. Ele vai se redimir, assim como muitos dos filhos de Jacó se redimiram, se não pessoalmente, na sua descendência houve o tikkun, houve alguém que fez a retificação. Sempre há. Já falamos disso, a lei da causa e efeito, mas também falamos do arrependimento que vem, ou do pagamento que se faz quando nós temos erros no passado, mas o futuro vai nos cobrar. E Judá tem os seus méritos, nós vamos ver lá na frente, nas outras paraxás, e é para mim, um dos arrependimentos mais bonitos e que vai mais consertar a relação entre a igreja, ou melhor, entre o povo de Israel e Jesus. É a unção de Judá que vai fazer isso. Muito bem, nós tiramos aqui algumas lições maravilhosas dessa paraxá. Deixa-me falar um pouco sobre, já que entrei nesse assunto do cananeu, do cananita, uma curiosidade. O termo cananeu ou cananita, que também pode ser tratado como comerciante, ele tem uma promessa na Bíblia. Em Zacarias, no capítulo 14, se não me engano, no final do livro, o último versículo, vamos conferir aqui. É isso mesmo, Zacarias capítulo 14, versículo 21, termina dizendo que quando o Senhor se tornar Senhor da terra, Deus, o Mashiach, vai dominar toda a terra, e essa o objetivo final é que o reino de Deus possa dominar toda a terra e estabelecer a paz sem fim. Uma das coisas que vai acontecer nesse processo é que, terminando, vai dizer assim no Zacarias 14, 21. 14 começa a dizer, o Senhor será rei sobre toda a terra, e aqui não é só sobre Jerusalém ou sobre a área de Israel, mas sobre toda a terra mesmo. Eis que vem dias do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, e verso 9 diz, e o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia um só será Senhor, e um será o seu nome. É o Mashiach que será Senhor sobre toda a terra. E nesse período fala que toda a terra também virá para adorar a Deus em Jerusalém e fazer a festa de tabernáculos. É aqui que tem essa promessa maravilhosa. Mas interessante que termina dizendo, verso 21, naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos exércitos. Não haverá mais comerciante, algumas versões falam. Porque essa figura do cananeu e do comerciante tem que ser
eliminada, expulsa de cima da terra e da casa do Senhor, porque toda a terra será a casa dele. Por que quando o povo de Israel tem que ir para a terra de Canaã e tem que expulsar todos os cananeus, não pode ficar, conviver com o cananeu? Que símbolo é esse, o cananeu? Vamos lá desvendar esse pequeno mistério. No livro de Ezequiel, o capítulo 28, tem 2 vezes o termo comércio, que reporta depois ao comerciante, ao negociante. Se bem que aqui não é a raiz da palavra cananeu, mas a ideia é a mesma. E é justamente o texto profético de Ezequiel que fala de Satanás, que descreve Satanás como o rei de Tiro. E estavas no Éden, jardim de Deus, sobre as pedras afogueadas você andava, eras perfeito em todos os seus caminhos, você era sábio, você foi feito uma estola sacerdotal com as pedras preciosas para te revestir, e você era querubim ungido que ficava próximo ao Senhor e era o mensageiro de Deus e que transmitia a glória de Deus para todas as hostes criadas. Este era então a descrição desse ser que era o guardião da santidade e habitava no Monte Santo, no jardim do Éden superior. Pois bem, esse ser fala que até o dia em que se achou iniquidade em ti. E qual era a iniquidade que se achou? Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou em ti a iniquidade. Pela abundância do teu comércio, teu coração se encheu de violência e tal. Ou seja, quando você passou a ser um comerciante, você passou a fazer negócios. Ele então pegava da glória de Deus e transmitia, porque ele era o único mensageiro que podia chegar a Carov, perto, querubim, perto do monte ou no Monte Santo, e perto de Deus, um assessor direto. Aquele por quem o Pai podia transmitir a sua luz. E ele saía e soltava por todas as hostes do universo, e ele recebia de retorno o louvor, a glória, o elogio, e ele tinha que repassar e prestar contas todas as vezes. Ele tinha que voltar e entregar o produto, o fruto, o resultado. Era uma prestação de conta. Mas um dia ele fez comércio. Comércio é você pegar de quem produz, entregar para quem consome, mas ficar com o lucro. Roubo da glória, roubo do resultado, roubo do fruto e não prestação de contas. Esse é o início, esse é a iniquidade, é a raiz. E isso é o comerciante. Esse é o grande comerciante. É aquele que está usando a luz e a vida de Hashem, de Deus, porém não lhe presta conta. No tempo do Mashiach, quando completar, e ele vir estabelecer o seu reino pleno, na força total, então não haverá mais esse comerciante na terra e nem na casa do Senhor. Esta é a lição do cananeu, o comerciante, o negociante que faz o comércio. Então, esta é a explicação porque no final, quando a glória de Deus tomar conta, não haverá nenhum negociante. Ninguém mais vai ficar sem saber quem é Deus e sem saber prestar contas e sem saber relacionar-se com Deus como Ele espera, e assim não haverá maldade nem iniquidade. Quando Jesus conta a parábola de 10 virgens, metade delas não tinha azeite na sua vida, não tinha unção mais. E busque os comerciantes, busque os que vendem, busque os negociadores, não terão mais. Esse é o real sentido daquela parábola. E esse também é o real sentido porque Jesus expulsa aqueles vendedores, comerciantes do templo, porque ele está profetizando que chegará o tempo que não haverá ninguém na terra, na casa de Deus, não haverá pessoas que negociam, ou seja, que pegam de Deus, usam
mas não lhe prestam conta, não têm relação com Deus. Não haverá mais negociadores, comerciantes da unção, comerciantes da vida, comerciantes do tempo, comerciantes da glória. Todos serão gratos, serão tremendamente sacerdotes do Deus vivo, e esse cananeu será eliminado para sempre. Essa é a figura, então, da maior guerra espiritual de retirada dos cananeus da terra. O cananeu é esse símbolo, e Judá casou-se com uma cananeia, uma cananita, e ele traz, então, uma semente. Mas você vai ver que lá na frente ele vai trazer algo bom também, e tem mais. É necessário que ele tenha essa semente dentro de si. Por quê? Porque em José, em Jesus, em Yeshua, estão todos. Ele atrai porque ele vai purificar todos. Yeshua vai fazer o tikkun olam, ele vai fazer o pagamento final. Então não vai ter mais este problema. Ele vai ser o redentor de toda a humanidade. E na linhagem de Judá vai surgir, então, os príncipes de Davi, o Mashiach, os reis, e vai surgir o principal ungido, que é Yeshua HaMashiach, filho de Davi, bem Davi. Muito bem, dentro da história de José, termina essa história dizendo que ele interpretou 2 sonhos. Ele interpretou o sonho do padeiro e interpretou o sonho do copeiro, dizendo: copeiro, daqui 3 dias você volta para o palácio e vai pôr a taça na mão do faraó novamente, e padeiro, eu sinto muito, você será degolado e sua cabeça e seu corpo vai ser exposto e você vai ser comido por aves do céu, de acordo com o seu sonho. A tradição judaica diz que a razão porque os dois estavam presos é que os dois, um cozinhava para faraó e o outro servia o copo de faraó, então havia uma mosca no vinho, na taça de faraó, e havia também mosca dentro da comida do pão de faraó. Então ele mandou prender os dois por negligência. E depois, num julgamento, um foi inocentado e o outro foi culpado. O inocentado foi o copeiro porque uma mosca caiu num copo, é involuntário, provavelmente no caminho ele não percebeu e veio, mas no pão é uma displicência. Ele estava ali, ele viu, ele não tirou, ele assou, ele está amassando. Então é uma tradição que assim foi, assim a gente tem que prestar atenção sobre aquilo que acontece de ruim involuntariamente e aquilo que é realmente uma maldade da nossa parte, aquilo que nós podemos ser injustiçados na vida, mas temos que estar certos de que não devemos. José estava nessa condição e o copeiro estava lá nessa condição. Há coisas ruins na vida que cooperam para o plano de Deus. E nisso eu quero quebrar um pouco a lei da causa e efeito, nesse sentido de que existe uma soberania de Deus que estava sobre Jó, estava sobre José, estava sobre o copeiro, e muitas vezes vai estar sobre muita gente que não está devendo, não está em pecado, mas está padecendo, mas com o propósito de cumprimento de um plano. E esse sofrimento, ele é temporário e ele vai ser plenamente recompensado pelo Senhor, por Hashem, porque essa pessoa está servindo a ele num propósito, ela está correta. E essa história se repete. E de todas, a que mais nós vamos perceber isso, de um sofrimento gratuito e sem culpa, é no próprio Mashiach e Yeshua. Caiu sobre ele muita dor, iniquidade, caiu sobre ele muita pressão, muita maldição e muita injustiça. Ele não devia nada. Por isso ele se levanta e se torna o Senhor dos Senhores. Existem sofrimentos que são consequências para que a pessoa pague ou faça um tikkun. Mas existe um diferente. É quando o sofrimento gratuito vem para gerar na pessoa o direito de subir, de estar na posição. Nesse sentido,
A lei é do efeito e da causa, e não da causa e do efeito. Primeiro precisou vir o dano, para que ele pudesse ser estabelecido em grande altura. E outros cometem o erro e depois têm que fazer o ticum. Mas existe o contrário também. E é desse contrário que a vida de José está falando. É desse contrário que a vida do copeiro está falando. E é desse contrário que a vida de Yeshua veio nos ensinar. Aguente sofrimento sem causa. Aguente muitas vezes, porque é a forma como Deus está te fazendo ser exaltado depois. Agora, examine sempre o coração. A Bíblia diz, examine, pois, o homem a si mesmo. Pede para Deus sondar. Sonda-me, ó Deus, e conhece-me. Só tu sabes tudo. Vê se há em mim algum caminho mau dentro do meu coração, para que eu saiba que eu não estou padecendo esse sofrimento por merecimento, mas que seja para cumprimento de um propósito maior, que vai livrar muitos do mal, vai trazer bem-estar à humanidade, ou à minha família, ou a alguma pessoa, mas que vai trazer a glória do Senhor. Recebe essa lição dessa paraxá, seja muito abençoado. Pai Celestial, em Teu nome nós liberamos aqui, em Belém do Pará, no extremo norte do Brasil, liberamos a bênção da paraxá Vayeshev, e estabeleceu e ficou ali Jacó. Pai, que fique aqui no Pará também a bênção dessa paraxá. Que saia daqui, Senhor, a bênção da correção das injustiças. Aquele que estiver passando alguma aflição momentânea, Senhor, até por injustiça, mas que depois vai entender a necessidade desse momento para que pudesse, ó Deus, trazer a glória futura. Senhor, mas não sejamos nós acomodados e nem tão poucos ingênuos de pensar que às vezes um sofrimento que está vindo por causa de um ticum, por causa de uma retificação que precisamos fazer, que nós não sejamos, ó Deus, inocentes no sentido de ingênuos de achar que estamos sofrendo injustamente. Muitas vezes é por justiça. Eu peço, Senhor, que a Tua bênção venha socorrer tanto um quanto o outro, tanto o que está injustiçado quanto o que está pagando algo que deve, mas que, sobretudo, o Seu plano venha a se cumprir. Pai, que a bênção dessa paraxá, Senhor, que fez com que José, que tivesse a sua roupa rasgada, sua roupa roubada, Senhor, e depois pudesse ser restituído como um rei, que também aconteça na vida de muitos. Pai Celestial, que nós tenhamos sempre uma cobertura espiritual, uma capa que cobre-nos com o Teu amor, e que essa capa, Senhor, não possa ser retirada nem removida, e se injustamente foi, que lá na frente ela seja trocada por uma mais gloriosa. Mas, sobretudo, que o processo da vida, que os processos da injustiça não nos deixem amargos, não nos deixem temerosos, não nos deixem aflitos e não nos deixem afastar de Ti, Senhor, ainda que enfraquecidos, mas não destruídos. Pai Celestial, eu oro para um reerguer dos Josés dessa geração. Senhor, que nessa paraxá surja homens como José, Senhor, livradores de nação, libertadores de Israel. Pai, suscita homens na terra com um poder de conselho, um poder financeiro, um poder de ajudar os pobres, Senhor, um poder de fazer a justiça, de transportar do ímpio para o justo, Senhor, de salvar a família. Pai Celestial, que nessa geração levante, que nessa paraxá seja liberada a bênção de reverter a maldição em bênção. Em nome de Jesus também, Pai, eu peço que venha a bênção de interpretação de sonhos. Levanta homens profetas que saibam discernir tempos, sonhos. Senhor, levanta também, Senhor, aqueles que vão colaborar, Senhor, para que a vinda do Mashiach, a presença de Yeshua para Israel, para que o cumprimento de Zacarias aconteça. Senhor, desde Belém, hoje, Senhor, que estamos aqui nessa boa cidade, cidade de chuvas, cidade das mangueiras. Pai, que venha também a bênção da chuva sobre as festas do Senhor,
a festa de tabernáculos, que todas as nações possam subir a Belém um dia para celebrar tabernáculos. Depois falaremos disso, Pai, mas já pedimos que o Senhor prepara já, Senhor, para que um dia possamos vir a Belém celebrar essa festa descrita em Zacarias, que será a festa de tabernáculos. Pai Celestial, também estamos na véspera de Hanukkah. Eu quero agora abençoar em Teu nome todos que vão acender as chamas da esperança e do milagre de Hanukkah nos próximos dias, a partir de amanhã, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém.